Que cidade é essa que, mesmo tão abandonada, consegue arrebatar o coração da gente com tanta magia e beleza? Que cidade é essa que, mesmo recebendo tão pouco, ainda é capaz de nos dar tanto? Que força é essa que resiste ao descaso, lutando bravamente para manter a sua integridade e a sua história? Que gente heróica é essa, que acredita tanto no que espera, que aguenta firme o que vive? Que cidade cheia de sabedoria é essa, que aguarda pacientemente a hora em que seus filhos novamente a tornarão grande e respeitada? Essa é a nossa cidade, essa é Foz do Iguaçu. Chegou a hora de dar de volta a força, o respeito e o carinho que nossa cidade merece. Chegou a hora de cada um de nós defender Foz do Iguaçu. Quando você precisou, nós estávamos lá. Quando cidades precisam se desenvolver, nós estamos lá. Mas quando vocês precisam de mais, nós vamos além, muito além de energia. Conciliamos o máximo de performance com energia, transformando profissionais de alta qualificação técnica em vencedores. E é por você que estamos vencendo. Ei, você aí que gosta de um sushi caprichado, delicioso e com um ótimo preço. Agora você pode degustar do melhor sushi da cidade. O Kyodai Sushi Delivery chegou para trazer mais sabor e saúde na sua mesa. E o que é melhor, entregue no conforto do seu lar. Todos os dias temos promoções. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro. Estamos também no iFood. Kyodai Sushi Foz. Uma delícia. E aí, vamos bater um papo ambiental? Começa agora nas redes do JNT Web TV o programa Papo Ambiental. O meio ambiente em Foz do Iguaçu e no mundo, discutido e analisado pelo geógrafo Dantas Duarte. Entrevistas, matérias especiais e muito diálogo sobre o nosso pálido ponto azul e as questões ambientais do século XXI. Vem com a gente!
que foi feito na Amazônia, que foi feito no estado de Rondônia. E eu debatia com ele com 16, 17 anos de idade, tentando entender, ele mostrando a importância. Tive a oportunidade de conhecer muitas áreas de preservação na Amazônia com ele, através desse trabalho. Como professor universitário, professora de cursinhos, muitas vezes, dentro do direito constitucional, trabalhei o capítulo do meio ambiente, né? E procuro sempre, quando penso num projeto de desenvolvimento, manter também essa visão que a gente não pode perder, que é da formação de um meio ambiente saudável e sustentável. Poxa, que legal. Eu não sabia dessa sua trajetória anterior, né? É que o pessoal só te conhece como policial federal, né? A mulher que dá porrada, que dá tiro. Quem que é a Bibiana Orsi no meio ambiente? Pois é. Olha, essa parte da Bibiana que só dá porrada e dá tiro, isso é tudo história, tá? Isso aí não está nos autos, né? O pessoal que me encontra de uniforme armada sabe quão dócil eu sou, muito, né? Uma pessoa muito carinhosa, inclusive, quando está de farda. Mas, a partir do momento que eu me propus a participar da política partidária, eu aprofundei mais a minha formação, que era jurídica, para uma formação multidisciplinar. Eu entendo que as pessoas que querem ocupar funções públicas têm que estar preparadas para elas, né? Então, fui estudar muito mais a gestão pública, fui estudar muito mais a política orçamentária, e eu entendo que, para a gente fazer diferença, a gente tem que pensar diferente, né? A gente não pode ficar pensando no transporte público como o novo contrato do mesmo modelo, né? A gente não pode pensar em modelo econômico como gerar mais vagas dentro do modelo econômico que já existe, né? Acho que nós temos que pensar todo o desenvolvimento humano e econômico, mas sobre a perspectiva da cidade, da região do país que nós queremos construir. Então, nós temos que pensar fora da caixa, né? E nesse papel a que eu me proponho, nessa função a que eu me proponho como pré-candidata a deputada federal, é no Congresso Nacional que nós temos a formação das grandes legislações, dos grandes sistemas, né, que depois são especificados pela legislação estadual e municipal e são executados pelas prefeituras. Então, eu procuro estudar muito, entender muito o que hoje é feito, o que devia ser feito e o que nós podemos fazer para ter uma realidade diferente. Eu tenho a impressão, Bibiana, que muitos pré-candidatos eles não têm noção do que estão falando hoje em dia, né? Não têm noção nem de como se estrutura o Estado, né, e o cargo a que ele está se propondo, né? E você está aí demonstrando com clareza que está estudando as questões, principalmente questões ambientais, né? Muita coisa enrolada aqui na nossa região, muitos assuntos quentes que dizem respeito à federação, né, dizem respeito ao Congresso Nacional. Mas antes da gente entrar aqui na nossa prosa, eu trouxe alguns materiais e coisas daqui da cidade também, né? Como no último domingo eu participei de uma ação de plantio ali na região do Morumbi 1, né? Moradi. E aí o Sadi Rodrigues, né? Ele foi até candidato a vereador na última eleição, né? Estava lá com vocês no PP, se eu não me engano. Eu encontrei com ele ali, né? Eu acho que ele era do DEM. Do DEM. E aí ele organizou com a comunidade uma coisa que é até bonita, né? Porque você vê que o meio ambiente ele tem apelo entre a população da cidade. Só que ele precisa ser melhor sistematizado, esse assunto, né? Nessa mesma ação eu verifiquei várias coisas muito erradas. Nessa região de Nascente, ali na Avenida Jules Rimet, né? Muito lixo, sabe? Degradação ambiental e, como sempre, né? Falta de presença do poder público, com programas de educação ambiental, com painéis interpretativos e outras estruturas que ajudem a preservar aquela nascente, né? Você tem percebido isso assim pela cidade também ou é só coisa minha? Eu percebo isso há muito tempo, porque eu conheço a Foz do Iguaçu além dos cartões postais, como você, né? Para além das cataratas e dos outros pontos turísticos, eu conheço a Foz do Iguaçu com pilhas de lixo, com áreas de ocupação irregular ao longo de várias nascentes e cursos de rio, né? Eu conheço a Foz do Iguaçu de áreas de ocupação irregular que estão lá na beira do rio, onde as pessoas sequer têm coleta de lixo e elas moram
não só num barranco do nosso rio, eles moram num morro de lixo, em toneladas, toneladas. As pessoas, bem dizer, criam trilhas para chegar às suas casas, às suas moradias, passando pelo meio do lixo, né? E aí tanto o meio ambiente sofre, como aquelas pessoas que estão ali, naquelas moradias subhumanas, né? Elas são, ao mesmo tempo, agente de poluição e são vítimas daquela poluição. Exatamente. Né? Mas isso aí passa por um tema que eu bati muito em 2020 e volto a bater. Nós temos planos na nossa cidade maravilhosos. Plano de mobilidade, plano de saneamento básico do município, o plano de proteção dos recursos hídricos, só que planos num ideário que não toca o chão da nossa cidade, né? E essa questão de nós termos as nascentes em Foz do Iguaçu, que são muitas, e elas estão hoje cercadas por áreas ocupadas, né? E é óbvio, às vezes as pessoas me questionam, não, Bibiana, mas não vem com esse discurso de eco chato, porque a gente precisa desenvolver a nossa cidade. Nossa cidade precisa crescer. E não tem como a gente crescer, não tem como investir em Foz do Iguaçu se tudo virar área de preservação. Isso é uma ideia errada. Não é bem assim, né? Isso é uma ideia errada. As pessoas atrelarem falta de desenvolvimento com preservação é falta de conhecimento, né? Ao contrário. Onde a gente não tem desenvolvimento econômico e investimento, a gente tem ocupação irregular. E ocupação irregular gera degradação ambiental. E quando eu falo degradação ambiental, não é só da mata de reserva, da beira de um curso d'água. É degradação ambiental de uma cidade que cresce desordenadamente e o ambiente urbano onde nós vivemos acaba por ser totalmente desequilibrado, né? Hoje nós temos, como eu falei, as áreas de ocupações ilegais à beira do rio. Por quê? Porque as áreas públicas, as margens do rio, não são desenvolvidas, né? Nós temos uma área de ocupação irregular na beira do lixão, que já foi desocupada e ocupada quantas vezes? Né? Nós temos um lixão ativo que hoje não atenderia a legislação vigente. Né? Então, nós temos que começar a planejar, e essa é a minha maior motivação quando eu falo de meio ambiente com as pessoas, é que uma política pública que atenda ao meio ambiente começa primeiro com a mudança de visão. Nós vamos criar uma geração diferente quando nós começarmos a criar cidadãos que pensem diferente. Como é que as crianças da nossa cidade estão sendo preparadas para serem menos poluidoras ou mais poluidoras e consumistas do que nós somos? Nossas crianças estão preparadas para um consumo consciente, para uma separação e aproveitamento do lixo? Está lá no nosso plano municipal de saneamento básico, né? Fala, inclusive uma etapa que não foi cumprida, diz respeito ao quê? A incentivar as grandes empresas a fazerem a compostagem e as famílias serem incentivadas a fazerem compostagem, inclusive com o fornecimento dos kits. Se alguém recebeu algum kit para fazer a compostagem do seu lixo em casa, me manda uma mensagem. Eu gostaria muito de conhecer essa pessoa, eu gostaria de ir lá ver como é que está sendo feita essa compostagem, distribuída pelo município, porque está lá no plano. Ô, Bibiana, deixa eu te cortar aqui que o Ricardo está se coçando ali para fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, inclusive do Abel Lopes, que é bem interessante, nesse indo de frente com isso que a Bibiana está falando. Mas só para encaixar um pouquinho essa questão que ela falou da compostagem, foi feito sim, o município fez sim, Bibiana. Você está equivocada. Em dezembro passado, eles fizeram a taxação do lixo. Ah, tá. E exigindo do cidadão que tiver compostagem em casa que tenha ali um descontinho na taxinha de lixo. Então, o município está fazendo a parte dele. Sim. Nesse sentido. Exatamente. Taxando, mas não dando condições. Não dando condições. Né? Eu queria aproveitar esse gancho, porque semana passada participei lá na Câmara de Vereadores, né, de uma audiência pública que o vereador Calito promoveu sobre a Semana Lixo Zero.
Só que só tinha 3 minutos para poder falar, foi prorrogado mais um, mas ainda ficou muita coisa enganchada na minha garganta para poder falar, justamente em relação à taxa de lixo, né? Ontem eu estava andando pela região central de Foz do Iguaçu, meu Deus do céu, que situação horrível. Lixos reunidos assim no meio da rua, nem parece que anda turista por aqui. Pior do que isso, né? E nós, cidadãos, estamos pagando essa taxa caríssima e a gente anda mais de 1 quilômetro entre uma lixeira e outra. Isso quando tem, né? Exatamente. Então é muito fácil, por exemplo, tudo se transfere para o povo. Ah, e o povo é mal educado. A cidade está suja porque o povo é mal educado. O meu carro às vezes está imundo por dentro porque eu não jogo nada. Vai juntando dentro de sacolinha, e vai ficando aquela, né? Até que um dia abençoado eu pare e vou limpar o carro. Até formiga acumula. Mas assim, ainda bem que eu ando armado, qualquer coisa, se aparecer uma cobra ali, a gente já resolve, né? Mas o que acontece? Brincadeira, gente, papo ambiental, não posso matar cobra. Acontece que você não tem lixeira na cidade, ou você chega lá, botaram uma lixeira, nunca mais foi feita a manutenção, não tem um saco de lixo dentro da lixeira, a lixeira está quebrada. Você roda o centro inteiro. Faz um exercício. Pega uma lata de refrigerante, uma garrafinha de água ou qualquer outro tipo de lixo. Come metade de um pão de queijo e fala, não quero mais. E ande com aquele lixo na mão procurando a próxima lixeira. Né? É complicado. Né? E ações muito simples que nós vemos em outros municípios fazem muita diferença. Desde as lixeiras, aquelas gaiolas que são instaladas nos bueiros, você já viu isso em vários projetos. Né? Tem muitas intervenções urbanas que eu acho fantásticas de grupos de ativistas que, inclusive, pintam as bocas dos bueiros. O mar começa aqui. Tem né? Conscientização. Em Foz do Iguaçu, as pessoas, talvez porque o desenvolvimento urbano da cidade, a contrário de todas as cidades que têm um rio, Foz do Iguaçu cresce de costas para o rio. Né? E ainda enterra os que acha pela frente. Né? Então, assim, vai matando as nascentes. Mas, assim, essa é a consciência que a gente tem que começar a plantar nas crianças e tem que fazer campanha atrás de campanhas para as pessoas mudarem a forma de ver a cidade e a interação da nossa cidade com 2 cursos de água. Né? O rio começa em cada bueiro. Ô, Bibiana, mas vamos aprofundar um pouco mais esse assunto. Eu queria passar a reportagem do Sadi, né? Para mostrar só um pouquinho o que foi. Eu não consegui editar inteiro, porque eu peguei depoimento de muita gente lá. Mas eu prometo aí para o pessoal que está assistindo que essa semana sai uma edição completa lá e com imagens maravilhosas da nascente que tem ali na região do Morumbi 1. Né? Mas vamos dar uma olhadinha só como que foi esse evento aí. Hoje você está promovendo aqui uma ação de educação ambiental com a comunidade nas margens de uma das nascentes do Rio Boici. Qual que é a importância desse trabalho que você realiza aqui no Morumbi? Em primeiro lugar, a importância é saúde. A gente está aí vendo a cidade está com um grande foco de dengue, né? Então a gente está pedindo para a comunidade aí, chega de lixo e vamos se mobilizar que nem a gente está fazendo hoje. Eu estou fazendo um trabalho beija-flor. O beija-flor, uma vez ele foi apagar o fogo na floresta, ele era muito pequenininho, daí todo mundo falou assim, poxa, mas como que você vai apagar sozinho? Você é muito pequenininho. Não, vamos se unir então. Aí dá certo. Então isso aqui, a união da comunidade vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. Tá? E chega de lixo e vão proteger mais a natureza. Você vai me dar entrevista também, né? Bom, vou deixar o pessoal curioso, porque eu estou fazendo também um trabalho de rede social. Né? Minhas redes sociais estão tão caidinhas ultimamente, sabe? Mas o pessoal que está assistindo a gente aqui vai poder acompanhar lá no canal do Dantas, no YouTube, e na minha página Dantas Duarte, a entrevista completa que eu vou editar também. Muitas imagens bonitas de nascente, e o que o pessoal gosta de ver, né? Denúncia, lixo.
Lixo na água, lixo amontoado nessa área aí, o que é um verdadeiro crime ambiental. Sim. E aí, volto a dizer, plano de recursos hídricos, que não sai do papel, né? Hoje você mandava para mim... aliás, ontem, quando nós falávamos pelo telefone, você estava fazendo a atualização de um dado importantíssimo para a nossa cidade, que é objeto de propaganda, né? Mas é uma demanda que não tem como a gente isolar do tema do meio ambiente. Com certeza não. O Dantas, dentro desse trabalho heróico dele, que eu falo que ele vivencia a pauta que ele defende, fazendo mapeamento de cada trecho de ciclovia, os pontos de risco e as dificuldades de intercomunicação entre os trechos de ciclovia que nós temos, né? E qual foi o total de ciclovias que você conseguiu mapear hoje ativas na cidade de Foz, Dantas? Se não me falha a memória, uns 52 quilômetros, a malha completa, né? A malha completa. Que está ativa hoje. Não interligada. Ela não se conecta, né? O mapa vai estar disponível também lá na página Dantas Duarte. Vocês vão ver com detalhe. O mapa, lá, na verdade, parece aqueles desenhos que o meu filho de 6 anos fica tentando ligar os pontos. Né? E aí, assim, é quase que um exercício de aventura, né, Ricardo? Porque entre um ponto e outro, tudo pode acontecer. Porque você vai se aventurar no meio de ônibus, carretas pesadas do transporte internacional, veículos de placas do Brasil, Paraguai e todas as que transitam por aqui, tentando chegar até o próximo ponto, né? E não tem como você falar em sustentabilidade do meio ambiente se a única forma do cidadão chegar seguro e mais ou menos rápido ao trabalho dele continua sendo o transporte individual veicular. E você tocou num assunto muito bom, Bibiana, porque eu estava vendo essa semana uma reportagem que fala que o Congresso do Paraguai aprova a lei de incentivo ao transporte elétrico. Então, é uma reportagem do H2Foz, né, que qual que é o balanço que faz? Que o Paraguai chegou numa época histórica de que está sobrando energia. Então, é favorável a troca dessa matriz lá no Paraguai. Né? Está na tela. Olha aí, ó. Vocês podem ver lá no site do H2Foz. Será que não falta, Bibiano, a deputada federal propor um projeto de lei que venha nesse sentido aqui no Brasil também? Com certeza, não só os veículos elétricos, veículos, né? Vamos pensar, hoje em dia, é que assim, a gente está tão no básico, nós estamos igual o homem da caverna tentando fazer fogo, né? Porque a gente preocupa na nossa cidade se a roda do ônibus não vai cair. Então, fica complicado a gente começar a debater que os ônibus poderiam ser ônibus elétricos, já que nós estamos na cidade que abriga a maior usina do nosso país, né? Ou que, pelo menos, nós tivéssemos uma malha e incentivo municipal para o uso de patinetes elétricos, bicicletas. E veja como o próprio poder público incentiva o acúmulo de veículos nas ruas. Quando você começa a projetar acumulação, ocupação volumétrica grande humana, conjuntos habitacionais verticalizados, onde a gente vai ter muito mais gente concentrada, em áreas tão distantes da cidade, de onde as pessoas desempenham atividade econômica, o que a gente vai ter? Você põe o conjunto habitacional a 30, 40 minutos do centro. Por que o centro? Porque a maior parte das pessoas trabalham no centro, não trabalham lá onde elas foram realocadas. Quantas pessoas a mais nós vamos ter por dia se deslocando de moto, de carro? E eu vou deixar o ônibus por último na lista, porque o transporte público está tão ruim que, se a pessoa tiver condição, ela troca, e ruim e caro. Então, se a pessoa fizer a conta e tiver um mínimo de acesso a crédito, ela não vai andar de ônibus. Ela vai transformar a passagem dela numa moto, né? No vai carro. Transformar a passagem dela numa moto. E depois ela vai trocar essa moto no quê? Num carro, porque isso está embutido na consciência. Isso é natural. Eu já morei em cidades onde eu não usava veículo. Andava do quê? De metrô, porque o metrô funcionava. Sim. E quando você precisava sair das linhas do metrô, eu morei em São Paulo, você pegava um ônibus. Bibiana, mas São Paulo também não é exemplo de trânsito. Se você quiser, você consegue andar de transporte público. E de bicicleta também, em São Paulo. Com uma malha de ciclovias imensa. O que preocupa? Preocupa uma cidade de porte médio como nós somos,
com um coeficiente de habitacional, de ocupação como nós temos, populacional que nós temos, e nós já temos o trânsito tão parado, né? É impossível você trafegar pelas avenidas de Foz do Iguaçu, pela Paraná, pela JK, pela Avenida das Cataratas, pela General Meira, nos horários de pico, né? E considerando o seguinte, mas é óbvio, quem já mora em Foz do Iguaçu há um bom tempo, já está coroa como eu, lembra da Foz do Iguaçu que com 15 minutos você ia a qualquer lugar. Isso não existe mais, você tem que programar, porque senão você chega atrasado. 2 horas de antecedência, no mínimo. Né? E por quê? Volta de novo a chata da Bibiana falando do plano que não é executado, o plano de mobilidade. Eu participei da audiência pública lá em 2016. Quantas obras estão no papel que interligariam essas macro avenidas, desafogando o trânsito, redistribuindo o trânsito, né? Porque daqui a um pouco vai ficar simplesmente inviável. E esse problema de trânsito vira um problema do quê? De acúmulo de emissões, saúde pública, problema de saúde pública, aumenta o nível de estresse, baixa demais a qualidade de vida desse habitante, que cada vez mais vai ficar mais tempo longe da família dele. Econômico. Gastando mais combustível. Econômico. E estoura lá no final da linha, lá na minha atividade policial, que também vira questão de segurança pública, porque onde tem engarrafamento, no Brasil tem assalto. Né? Aí você conhece bem aquela região ali da cabeceira da ponte, né? Deve lidar com isso todo dia praticamente. Né? A gente lida com isso todo dia. Né? Acúmulo. Quantas vias você tem que dão acesso à ponte e as pessoas ficam paradas ali? Né? Pergunte para quem trabalha, mas esse negócio de emissão de poluente é conversa de ecochato. Experimente tirar um plantão de 24 horas como nós tiramos ali e fique 24 horas inalando os combustíveis. Fica ali na Marginal Tietê, em São Paulo, isso, por exemplo. E aí você vai ver como é que fica a sua saúde, a sua capacidade respiratória. Né? Então, nós não precisamos e nem podemos deixar Foz do Iguaçu chegar a um nível de insustentabilidade de tráfego para lá na frente começarmos a pensar num novo modelo. As pessoas param para debater. O ônibus da Santa Clara está velho. Concordo. Inclusive, eu brinco que os ônibus da Santa Clara, a empresa não devia chamar Santa Clara, devia chamar só Jesus. Porque só Jesus na causa desse nosso contrato. Né? Mas a gente não tem que discutir só a quantidade de ônibus, isso é o básico, o valor de tarifa, isso é o básico. Nós temos que começar a nos preocupar qual modelo de transporte urbano nós queremos para as nossas cidades. Né? O modelo de Foz do Iguaçu ele é propício a fazer as pessoas ficarem muito tempo dentro dos ônibus, os ônibus terem que rodar muito mais do que seria necessário, logo poluindo muito mais. Por quê? Porque nós continuamos com aquele transporte público totalmente centralizado em um único terminal, que foi um modelo desenvolvido. A maioria dos ônibus continua passando lá pelo Jupira. Vocês percebem isso quando vocês andam de ônibus? Né? Que foi um modelo calcado na atividade econômica de 20 anos atrás. Só que a cidade cresceu, a região norte da cidade cresceu, outras regiões cresceram e o transporte público continua usando o mesmo modelo. Será que daqui a 10 anos nós ainda vamos estar discutindo, Ricardo, se a roda do ônibus cai ou não cai? Olha, eu tenho certeza que sim, Bibiana. Essa semana eu tive que ir lá no Parque Nacional do Iguaçu. Aí fui lá no site da Fostrans, onde tem os horários. Né? Já é uma coisa muito esquisita, porque você tem que baixar o arquivo PDF, né? Você é redirecionado dentro do link, enfim. E estava lá dizendo que tinha um horário das 19h33, 120, Parque Nacional. Me arrumei o dia todo para poder chegar lá no terminal, né? Não queria gastar com Uber, que é uma média de R$30, para poder ir daqui do centro até o Parque Nacional. Né? Cheguei lá, o ônibus não passou. Aí encostou um ônibus lá para esperar dar o horário. Né? Perguntei para o motorista, só vai sair daqui a 40 minutos ainda. Isso 40 minutos depois do horário que estava previsto ali no site da Fostrans. Né? Então, isso é só um dos agravantes assim, que eu puxando esse gancho aí, né, que você falou. Outra coisa são os semáforos aqui da nossa cidade.
Aquele semáforo da frente do terminal, eu estava até observando isso ontem, né? Um ônibus está para sair do terminal e ele fica parado, enquanto a pista daqui, de quem vai em direção a Itaipu Centro, também está parada. A outra pista funcionando, né? Aí você não começa a entender mais nada. No fim das contas, é 1 minuto e 45 segundos que os carros ficam parados ali naquele sinaleiro para poder, menos de 100 metros, chegar do outro sinaleiro e ficar só Deus sabe quanto tempo, né? Então, a insustentabilidade já está aí, né? Porque o pessoal fica ali gastando combustível com o motor ligado, uma área que já está degradada e perigosa, infelizmente, o centro da cidade, né? É uma outra questão que a gente tem que discutir, né? Mas, Bibiana, antes de você falar... Antes de você dar um recado, só para complementar de semáforo, em frente à prefeitura, eles colocaram o semáforo na frente da prefeitura, em frente ao posto de gasolina, e outro que sobe da JK, e aquele que é transversal. Na Secretaria da Fazenda, ali, você fala. Você está indo para a Secretaria da Fazenda da Brasil, para a Secretaria da Fazenda, você para no semáforo, né? Abre para quem sobe, tudo bem, vai subir. Aí fecha aquele que você está indo para a Secretaria de Fazenda, e aquele outro que desce a JK, ele abre e vai indo enquanto você fica parado ali e não pode pegar a direita para a JK, por exemplo, um semáforo intermitente. Enquanto o outro está descendo lá, abre o da direita aqui, Caspi, para dar vazão. E dá fluidez no trânsito, você entendeu? Então é complicado. Não entendi nada, continuo não entendendo, porque é difícil entender como que esses semáforos são aqui na cidade. Fantástico. Inclusive, eu ouvi falar esses dias, essa semana, não sei, de que, né, ainda esse ano os semáforos eles poderiam ser sincronizados, né? Mas parece que isso é uma história com mais de 10 anos já, né? Já rolou dinheiro em cima disso, ninguém sabe mais de nada, né? É que a Fostrans é um órgão que arrecada pouco na nossa cidade, deve estar faltando dinheiro. Inclusive, se alguém da Fostrans estiver nos ouvindo, eu peço encarecidamente que alguém faça manutenção naquele semáforo que fica numa esquina que não tem movimento, que é a esquina da Avenida Paraná com a José Maria de Brito. Ali onde tem na esquina a delegacia da Polícia Federal, tem a Trigo, tem o posto do Beto, tem aquele outro posto, que eu acho que deve estar faltando dinheiro, porque o semáforo está tão enferrujado, toda aquela estrutura no meio da rua, A hora que cair... que um dia que der uma ventania e cair em cima de um motociclista, de um ciclista ou de um veículo, aí vão dizer que ninguém avisou. Estou avisando, está precisando de manutenção. A culpa é do povo que está passando ali naquela hora. Ai, viu? Gente, tem comentário, tem pergunta. Eu estou vendo aqui, Loiva Langaro, desculpa se eu falei errado o seu nome, tá? Ela dizendo aqui sobre a Bibiana, muito sábia, parabéns pelo seu profissionalismo. E faço das palavras dela as minhas também. Obrigado, Loiva. Ela continua aqui, Alzira Sextim, vamos apoiar a nossa amiga, né? Apoie mesmo, gente. Aí a Alzira responde aqui, né? Tem um diálogo entre elas. A Lutécia Duarte, minha mãe, sabia? Ela não perde um programa aqui. Ai, obrigada, ela sempre está Lutécia. assistindo aqui. E quando eu falei que você vinha aqui, ela já ficou meio afoita, sabe? A Bel Lopes está aqui assistindo também com a gente. O Disseu Moreira, ele, de Três Lagoas, ele fala assim: boa noite, Dantas e Bibiana. Boa noite, Disseu. Obrigado por acompanhar a gente. Qual a finalidade do ICMS ecológico que Foz do Iguaçu recebe? Um exemplo, de janeiro até abril, Foz já recebeu 1.700.000. Isso em 2022. Só para responder aqui o Disseu rapidinho, eu estava pesquisando enquanto você estava falando aqui, né? E vi aqui que o prefeito ele recebeu o plano estratégico do ICMS ecológico de Foz do Iguaçu, né? Só que aqui não fala dos valores, mas fala que tudo continua ainda dentro dos planos, né? Como a gente bem sabe, aqui tem muitos planos aqui na cidade, né? Não, nós somos uma cidade de muitos planos. Planejadores planejarão, né? Infelizmente, esse tipo de dado, eu gostaria também de saber onde é que está indo esse ICMS ecológico, como muitas verbas que a gente recebe, né? Mas o nosso portal da obscuridade municipal, que não é o portal da transparência, ele é muito eficiente, né? Toda vez que eu tento, como eu disse, me preparar melhor para as atividades que a gente desempenha, é uma dificuldade enorme você ter acesso de achar dados, né? à legislação municipal vigente, às atualizações dela. Por exemplo, com muito custo, eu vivo incomodando amigos que são da área técnica, me consegue tal plano, me consegue tal legislação. E é difícil até para as pessoas que trabalham nas áreas fins localizá-las. Por exemplo, o plano de saneamento municipal, ele deveria ter sido atualizado em 2012. Não foi, né?
falava das ações de fiscalização que deveriam ser realizadas pela Guarda Municipal. A Guarda Municipal já não tem mais nada para fazer, né? Não, Coitado não dos meus colegas da Guarda. O efetivo enorme, viaturas novas, todo mundo... Concurso todo ano. Concurso todo ano. Acharam alguém vai ter que fiscalizar a questão de despejo de lixo irregular pela nossa cidade. Em quem nós vamos botar essa incumbência? Põe na Guarda. Por óbvio, a Guarda não vem conseguindo fazer, acumulando mais essa atribuição, e é mais uma das atividades do nosso plano que não sai do papel, né? Esses dias nós fizemos uma reunião para discutir com moradores ali do Porto Belo e do Jardim Califórnia demandas daquela região. E nós temos ali no Partido Podemos o Cleiton, que é morador dali, é uma pessoa fantástica, esforçada, que vive levantando a voz para falar dos problemas da sua região, da cidade. E nós debatemos bastante, inclusive, sobre a questão do nosso aterro sanitário. E muitas pessoas me questionaram, algumas até vieram me dizer, não, porque o aterro está vencido, o aterro não está vencido, e eu fui atrás da legislação. E vou tirar a dúvida de quem me questionou esses dias. O aterro não está vencido formalmente, né? Ele tem a validade até o ano de 2034. O que nós temos que pensar em relação ao acúmulo de dejetos na nossa cidade? O aterro está válido, mas, quando ele foi montado, nós tínhamos um volume de despejos nele. Se as políticas públicas funcionassem, ao longo do tempo, Dantas, o que a gente teria? Incineradores, compostagem, uma usina de reciclagem, e, ao longo do tempo, nós teríamos muito menor volume de despejo no nosso aterro. Isso não acontece, porque não tem composteira. A história da coleta seletiva, que diz o plano deveria de ser de 100% em Foz do Iguaçu até 2019, está na base ainda do sonho, da Foz que será. Segundo informações oficiais, cobre 100%, mas é aquela forma bem homogênea, né? Cobre tipo... Separou em 4 cidades e olha que cada parte está coberta. Mas né? isso é na matemática da Fostrans também? Porque a não, vem cá. tem as matemáticas loucas. A matemática assim. da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, eu oficial acho isso aí, ainda, né? Eu acho que cobre com uma malha tipo... malha de jogar tarrafa, né? Cobre, mas está descoberto. Cobre, mas não aleatória cobre. a cobertura, né? Então, assim, nós temos que começar a repensar. Vamos dizer, com muita fé e otimismo, que até 2034, que não é daqui a 50 anos, está aí. É rápido. Tá daqui aí. a 12 anos. Daqui a 12 anos. 12 anos são 3 gestões. Daqui a 3 gestões, vamos dizer, nós não temos mais possibilidade de depósito naquele modelo. Isso se durar até lá. E durando, será que nós vamos querer, a partir de 2034, a formação de mais um aterro? Será que nós vamos condenar mais uma área da cidade a ser um depósito de lixo não utilizado? Porque, volto a dizer, o que vai recuperar aquela área depois? O Coletivo Ambiental de Foz do Iguaçu botou aqui, APP 156 para reclamação. Esse APP deve estar com o ouvido desse tamanho, né? Já que de ouvir reclamação, né? Se estiver funcionando, ainda tem essa. Nós vamos... Mas obrigado aí, tá, coletivo, por estar participando aí do programa. Sim. Inclusive, eu quero representantes do Coletivo Ambiental aqui também, conversando com a gente, esclarecendo as nossas dúvidas, né? Que a gente está colocando aqui. Ô, Dantas, tem uma pergunta aqui para a Bibiana que diz assim, ó, qual seria a prioridade ambiental de uma administração pública? Prioridade ambiental? Prioridade ambiental, como toda política pública, tem que ter foco, né? Qual é o foco da nossa administração atual? Eu não sei. Quem descobrir... Cesta básica. Pode ser. Matar a fome do povo. Reformar telhado. Reformar telhado também. A obra de telhados tem prioridade. Eu entendo que a prioridade hoje seja nesse eixo do que nós estamos falando. Nós somos a cidade das águas que não respeitam as suas águas. Então, nós temos que fazer o plano de recursos hídricos sair do papel, sim, para ontem. Parque Linear do Rio Boici, está aí o projeto. Para ontem. Recurso diz que tem também, né? Mas só não tem o parque. Não, recurso. Foz do Iguaçu tem uma vocação para a captação de recurso federal, internacional. O que falta é projeto e colhão.
é projeto e colhão. A gente não pode ter medo de captar recursos para a nossa cidade. Aí vai endividar? Endividar não, a gente vai investir. Nós temos várias obras estruturais que são necessárias, que sejam feitas para ontem. É prioridade mudar o modelo de transporte público? Sim. É prioridade nós fazermos a adaptação do modelo viário de Foz do Iguaçu? Sim. Isso é para ontem, né? E tirar essa propaganda de que existe coleta seletiva, porque não existe, e começarmos a programar o que nós vamos fazer a partir de 2034 com aquela montanha de lixo que está lá no Porto Belo, no Califórnia, e o que nós queremos para os próximos 20, 30 anos. Por quê? Porque, senão, vai acabar como muitos contratos que o poder público faz. Vixe, acabou. E agora? Né? Tem que fazer uma nova licitação. Então, vamos começar a pensar. Nós temos que começar a pensar para ontem como nós vamos diminuir a produção de lixo em Foz do Iguaçu e o que nós vamos fazer com esse lixo que é produzido. Porque, senão, nós vamos nos transformar numa montanha de lixo à beira de 2 rios e um lago poluídos. É isso que nós estamos plantando. Né? Eu visito muitos empresários de várias áreas, da área do comércio, que trata com o turismo. Quando eu falo em desenvolvimento econômico, muitos me questionam, mas indústria não, Bibiana, porque a indústria de Foz do Iguaçu é o turismo. Né? Eu concordo que a atividade turística de Foz do Iguaçu é um carro-chefe, sim, da cidade, mas nós temos que pensar em outras atividades econômicas também sustentáveis, porque nós precisamos que essa nossa população tenha um aumento de renda, tenha um aumento de empregos formais, porque, volto a dizer, subdesenvolvimento gera ocupação irregular. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Quando a pessoa fala assim, não, mas indústria é poluição, eu falo para ela, você já conhece a Zona Franca de Manaus? Isso que eu ia te perguntar, né? Você conhece lá, né? Eu conheço lá. Como policial federal que sou, já rodei meio mundo 2 vezes. Muitas vezes eu estava lá em missão, participei de muitas operações de combate à exploração ilegal de madeira, garimpos ilegais no norte do país, em Rondônia, em Roraima, no Amazonas. Eu ia trazer essas matérias aqui, mas pelo tempo corrido também não vai dar para a gente falar, mas que bom que você tocou nesse assunto. E aí, muitas vezes eu fui dirigindo caminhão, habilitação AE que eu tenho, né? Dirigindo o caminhãozinho da polícia para buscar equipamento, a gente em missão lá em Boa Vista e tinha que buscar equipamento em Manaus. Caramba! E a gente ia num comboiozinho, a Bibiana sentada atrás da boleia do caminhão. E um dia a gente teve que buscar uma série de equipamentos lá dentro da Zona Franca. E eu, na minha imaginação, eu pensava que a Zona Franca seria algo feio. Pensava eu que conhecia Cubatão, conhecia o entorno industrial ali de São Paulo, falei, nossa, isso deve ser, né? E eu tive uma surpresa fantástica quando eu cheguei na Zona Franca de Manaus, e você não percebe a Zona Franca de longe por emissão nenhuma, porque não se produz. É maquila, né? Eles só montam. Então, você tem galpões enormes. Por exemplo, eu fui no galpão lá da Dumont, a passeio. Lógico, tinha uma lojinha da Dumont na frente. Né? Pá. Tem as montadoras e tem as lojinhas na frente. As lojas de fábrica, onde o comerciante pode ir lá, você não vai comprar em volumes enormes, pode comprar ali para revender. E aí você tem todas aquelas linhas de produção não poluentes. O que impede Foz do Iguaçu, que está aqui no eixo de importação e exportação, de nós termos, por exemplo, de uma linha de montagem de itens de informática ou de produtos eletrônicos? Parque tecnológico a gente tem, né? Parque tecnológico nós temos. Temos aí o Parque Tecnológico da Itaipu. Distrito Industrial também. Só tá não tem pronto. empresário lá porque foram tudo despejados já. Isso é verdade. Esse é o problema. Então, nós temos que, volto a dizer, temos que parar para discutir. A pandemia nos deixou uma lição, muitas, mas uma lição específica da nossa região foi que nós temos que diversificar as atividades econômicas, não temos? Temos. Fechou a ponte, acabou a cidade. Acabou e a gente sentiu isso na pele. E a gente sentiu isso na pele, muito mais do que quem estava lá em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, esses ciclos
podem se repetir, como é que nós vamos estar economicamente preparados para a próxima? Posso dar uma puxadinha aqui? O Dilton Vitorassi, ele colocou alguns comentários aqui, ele está participando do nosso programa, e ele complementa assim: precisa de obras estruturantes, diga aí do braço terrorista Cascavel Foz. É isso mesmo que você quis escrever, Dilton? Cascavel, Mato Grosso até a Transoceânica. Ele tem essa noção, né, infraestrutural do território, e inclusive reforça aqui para você voltar aqui e falar com a gente, tá, sobre isso aí. Bibiana, não querendo te cortar, mas já te cortando, eu queria fazer justiça aqui em relação a uma coisa. Há 2 semanas eu fui lá no Parque Nacional do Iguaçu para poder conversar com os integrantes de um protesto contra a reabertura da Estrada do Colono. O projeto de lei 61/2013, ele está tramitando no Senado agora, né? E ele propõe a alteração do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, colocando uma nova unidade de conservação, né, que seria a Estrada Parque. Tem muita discussão em cima disso, e a discussão ela ronda o imaginário popular da região oeste e sudoeste. Eu queria só dar uma palhinha sobre esse assunto com você, mas antes eu queria passar o vídeo do Rabi Khalil, que é rapidinho, já pedindo desculpa aqui a Liliane Pomer, né, que ela veio aqui no nosso antepenúltimo programa, porque eu peguei também uma entrevista dela, só que o arquivo corrompeu, eu não consegui fazer o compilado dessa entrevista. Então vai sair só a entrevista do Khalil e ela vai aparecer em outras cenas ali. Mas passa aí para a gente ver a opinião do Rabi, que eu quero ouvir também a opinião da Bibiana. Estrada Parque, as estradas existentes dentro dos parques nacionais, elas são geralmente estradas de borda e não estradas que cortam, rasgam o Parque Nacional. O Parque Nacional do Iguaçu é um fragmento pequeno de Mata Atlântica e o maior do interior do Brasil, mesmo assim ele é pequeno, e uma estrada que liga o parque no seu meio, pelas menores extremidades, pelo menor ponto de ligação, vai condenar uma das faces, que é a face leste ou a face norte. Então nós somos terminantemente contra esses projetos inventados, né, um conceito inventado, sem conceito técnico nenhum, e para nós o Parque Nacional ele é inviolável. Então não existe sentido, não existe argumento técnico que justifique a abertura de nenhuma nova estrada no Parque Nacional do Iguaçu. Não é a reabertura de uma estrada, é a abertura de uma nova estrada, né? E nós somos contra a abertura de qualquer tipo de estrada, inclusive somos contra a entrada de veículos pela 469. Somos a favor de modais ecológicos que gerem menos impacto sonoro e impactos de poluição. Estrada Parque no Brasil é uma invenção, né? A gente não existe conceito de estrada ecológica. Dá uma repetida aí, mas a gente entendeu a preocupação do Rabi, né? Ele defende, inclusive, que se pare de utilizar aquele trecho de estrada que vai, né, até as Cataratas do Iguaçu e que se substitua por um outro modal de transporte, né? Isso é um assunto mais técnico, muito mais profundo, né? Mas eu quero ouvir de você, Bibiana, o seguinte: isso aqui é um assunto federal, né? Surgiu na Câmara de Deputados lá em Brasília, assim como muitos outros assuntos que envolvem a nossa região, justamente pela especificidade, né, da fronteira, etc. e tal. Principalmente a questão da nova Ferroeste também, né, que está sendo discutida lá, e pelo que tudo indica, parece que vai ter um ramal aqui para Foz do Iguaçu e um outro também lá para Dourados, né? Vai para o Mato Grosso do Sul ali. Qual que é a sua visão a respeito desse assunto, da Estrada do Colono? A Estrada do Colono, ela envolve diretamente a história da Polícia Federal, porque toda vez que a gente fecha a estrada, abre a estrada, são os policiais federais que vão lá cumprir essas ordens, né? Então, a gente escuta toda sorte de histórias dos colegas que participaram dessas operações, né? Nós temos que considerar, sim, as colocações que são feitas por quem tem o conhecimento técnico ambiental. Você não pode pensar em estrada nenhuma que corte um parque como uma estrada, uma rodovia, como nós temos em outras áreas, como uma BR-277, vamos comparar. E que passa no Parque Nacional também, na borda norte do parque. Exatamente. Né? Então, assim, quando eu penso numa estrada
que permeia uma área de preservação, eu não posso pensar numa estrada de rodagem onde os carros possam andar na mesma velocidade que a gente anda, né? Eu não posso pensar numa rodovia sem os corredores ecológicos onde essa fauna possa transitar, trafegar de uma margem a outra dessas rodovias de baixa velocidade, de baixa rodagem. Eu concordo com ele que talvez o ideal não seja você reabrir a estrada no traçado em que ela possui, que vai rasgar o parque de fora a fora, mas uma colocação que eu sempre faço e pondero é a seguinte: na minha experiência de uma carreira inteira dedicada à Polícia Federal aqui na nossa região, eu já participei de inúmeras operações envolvendo justamente aquele trecho que, em tese, está fechado. Então, eu já participei de operação combatendo extração ilegal de palmito, caça ilegal, extração ilegal de madeira. E o que acontece? Fingir de que aquela área está inativa é tapar o sol com a peneira. Né? O que me preocupa? Me preocupa é o Congresso Nacional tão distante e a nossa região tão mal representada, debatendo o futuro da nossa área. Isso me preocupa. Porque pessoas que não moram na nossa região, não vivem o Parque do Nacional do Iguaçu, estão decidindo o futuro do parque. Né? Nós precisamos, sim, debater. Pode haver uma abertura? Depende do modelo. Se pensar numa BR-277 cortando o parque, eu vou lá junto com eles fazer protesto que eu não quero. Eu não quero caminhão, eu não quero carro em alta velocidade, porque isso condenaria o parque como um todo. Aí não. Mas a gente também não pode fechar os olhos para a realidade e achar que, da forma como está, a área está preservada. Se a gente pensar em rotas alternativas, nós temos que pensar num efetivo de policiais dedicados à fiscalização e à proteção daquela área. Nós temos que pensar nos corredores para os animais e nós temos que pensar em como isso vai ficar muito bem amarrado e monitorado. Está funcionando, não está funcionando, a curto, médio e longo prazo. Volto a dizer, fico preocupada porque quem não é daqui está discutindo o nosso futuro. O exemplo mais claro do que a gente vive de falta de representação é a nossa terceira ponte. A Jaime Lerner? Para mim, vai ser sempre ponte da integração. Aí você já vê a falta de representatividade. A falta de representatividade da nossa região, onde nós temos a ponte da amizade, a ponte da fraternidade, acorda Brasília, acorda Curitiba, acorda Londrina, Foz do Iguaçu, que era a ponte da integração, e é disso que nós vamos chamá-la. Só para colaborar aqui com os internautas, que é o principal objetivo do programa. Nossa, está tendo comentário aqui também. O Claudir Viana ele diz assim: eu sou a favor da Estrada Parque, somente com integração com o meio ambiente, de forma segura e consciente, poderemos desenvolver as regiões sem a degradação da natureza. Ser contra por ser contra, não adianta. E eu concordo com ele. Eu acho que estamos num momento, né, de conscientização que, principalmente pelos governantes, né, na minha opinião, que já não cabe mais a questão de fazer uma rodovia asfaltada não, fazer um negócio até para o próprio turismo ecológico dentro dessa estrada parque. Sim, eu vou dar um exemplo. Eu morei muitos anos da minha vida no Mato Grosso do Sul, inclusive parte da minha família está lá ainda. Muitas regiões que você vai conhecer do Pantanal sul-mato-grossense, você vai ter acesso através da Estrada Parque. Mas não é uma Estrada Parque legal, né? A Transpantaneira. Né? A Transpantaneira. E aí, muita gente vai falar assim, nossa, eu fui lá, mas aquela estrada é um inferno. Não acredito que a Bibiana vai falar dela. Olha, ela é boa demais ao fim que ela se presta, porque ela é de cascalho. Você tem que andar devagar. Você não vai andar lá voando com a sua caminhonete ou com o seu carro, querendo fazer turismo ecológico sem pisar o pé no barro, não. Então, nós temos que olhar. Com certeza, existem outros modelos de preservação, com estradas integradas, estudar e nós decidirmos
não pessoas que não têm relação com o parque, decide um modelo que vai ser empregado a nós, né? Exatamente isso, Bibiana. Tem muitos comentários aqui, eu não sei se vai dar tempo de ler todos agora. Dá tempo rapidinho, Ricardo? Será? Vai lá. Deixa eu voltar aqui. Claudio, você acabou de ler, né? Mais um grande abraço, Claudio. Obrigado aí pela companhia. Nathalie Russon também, obrigado aí pela companhia, tá? Ela afirma que a estrada não existe mais, né? Ela estava lá no protesto também. O Dilton, ele continua aqui, precisa entender que o transporte rodoviário está ultrapassado. Precisamos deste modal apenas para fazer o alimentador. E é verdade, Dilton. Se a gente for analisar redes de transporte, né, tem as redes troncais e as alimentadoras, né, e assim tem que se estruturar o transporte rodoviário em todo o território nacional. Né? É abraçar a ferrovia com mais força. Se nós tivéssemos a malha ferroviária desenvolvida, não teríamos um impacto tão grande da matriz de combustível que nós temos hoje. A economia sobe o preço do diesel, tudo sobe na vida do brasileiro, porque a única forma de fazer chegar qualquer alimento a qualquer pessoa e serviço é através do modelo de rodovias. E em estradas, né? A Nathalie, ela continua aqui, ó, não adianta discutir o fundo da questão quando se trata basicamente de agradar eleitores para as próximas eleições. Eu não entendi muito bem, Nathalie, a sua colocação, mas como ela comentou no meu artigo lá na revista Sem Fronteiras, que eu escrevo sobre a Estrada do Colono, né? Realmente chegou uma época eleitoral em que alguns figurões estão se prevalecendo desse assunto, né? Para poder fazer campanha em cima também. Como sempre fazem, né? As mesmas bandeiras. É tipo pedágio, ou abaixa ou acaba. Né? E no final das contas nada se resolve, né? O Iderval Costa, ele diz, Estrada do Colono tem que ser reaberta sim, ou então tem que fechar que dá acesso às cataratas, pois para mim há 2 pesos e 2 medidas. Você vê, né, que tem apelo esse assunto, né? Aí o Dilton, ele diz, não fomos capazes ainda de fazer os corredores da biodiversidade, que liga o Parque Nacional à Reserva de Itaipu. Ele fala também, chega de polícia, Bibiana, precisa de conscientização. Eu acho que você deixou isso muito bem aqui hoje para a gente, né, Bibiana? E aí ele fala aqui, ó, Bibiana, nem mais de ponte precisava. Precisa tirar a Receita Federal da cabeceira da ponte, levar a aduana lá para Rubião de Três Lagoas e não combina com ponte de passagem com a aduana na cabeceira dela. O trânsito tem que fluir. Você vai se dar bem, né, Dilton? Eu queria trazer você com o Nilson Rafaim aqui para poder discutir. Olha, eu vou ter que concordar com você. Olha, faz muito tempo que nós, policiais da área de fiscalização, defendemos isso. Até porque, quando você fala de desenvolvimento econômico, é uma das bandeiras que eu defendo muito, você não tem como separar Foz do Iguaçu, Cidade Leste e Porto Iguaçu. Nós somos uma única cidade. Sim. A área de fiscalização tem que ficar na saída de Foz do Iguaçu, a aduana não tem que ficar ali. Isso facilitaria imensamente para que nós tivéssemos uma atividade de fiscalização muito mais efetiva e nós pararíamos de atrapalhar as pessoas que moram em Foz, trabalham em Cidade Leste, moram em Porto Iguaçu, porque nós somos a mesma cidade. E aí eu gostaria de fazer só uma observação, que eu estava lendo um artigo baseado em toda uma pesquisa que foi feita sobre a vulnerabilidade às mudanças climáticas na Tríplice Fronteira. E a Universidade de Leeds, na Inglaterra, junto com alguns órgãos do Brasil, fez todo esse estudo. Até encaminhei para o Dantas, eu tenho certeza que ele vai fazer um bom proveito do estudo. Com certeza. Fala justamente da necessidade das 3 cidades, dos 3 países, pensarem no impacto das alterações climáticas, da região pensarem juntos, como combater as enchentes, como combater os desastres ecológicos da nossa região, que são a mesma região. Quando a gente fala de transporte urbano, quem sabe se a gente para de pensar no transporte urbano só dentro de Foz do Iguaçu, já que as pessoas trabalham nas 2 cidades, compram nas 2 cidades, vamos começar a pensar num modal que seja eficiente, que sirva toda a nossa região com uma tarifa sustentável, né? Excelente sugestão, Vitorassi. Olha, concordo com você, vamos levantar cada vez mais essa bandeira. Fiscalização tem que ir lá para a saída de Foz do Iguaçu, porque o primeiro papel do serviço público é não atrapalhar os cidadãos e a iniciativa privada. O Vitorassi às vezes acerta, mas... Brincadeira, mas é um cara que sabe muita coisa. Viu? Mas, Vitorassi, vem que aqui tem espaço para você também. Eu tenho certeza que vai dar bastante público quando você vier aqui com a gente.
Bom, Bibiana, infelizmente nós não temos mais tempo, né? Eu trouxe outros assuntos, eu fiz uma pauta aqui que eu nem li, ó. Eu queria discutir outras coisas com você, mas infelizmente não deu, né? Mas eu espero que você volte, porque você tem muito conhecimento aqui para compartilhar com a gente também, né? Da própria prática, né, que você tem de vida aí, sua experiência. E te desejo uma boa sorte aí nesse período eleitoral, né? Você é pré-candidata aí. E sucesso. E venha como candidata depois, né? Com certeza. Sim, quando abrir a oficialização lá da candidatura, Sim. Volte aí. Com certeza. E assim, só para complementar até o questionamento que foi feito ali no comentário, eu tenho consciência tranquila de que, para mim, discutir meio ambiente não diz respeito só ao período eleitoral. Porque eu tive a oportunidade, como policial, de ver o absurdo dos crimes ambientais, de participar de apreensão de animais mortos dentro de canos de PVC, vítimas do tráfico de animais silvestres. Eu vi a devastação do garimpo de perto, eu vi a devastação da exploração de madeira de perto. E eu quero uma Foz do Iguaçu, um Paraná, um Brasil diferente, né? E nós precisamos discutir e formar pessoas melhores. Eu sou mãe do Lucas e eu tento fazer o Lucas entender a importância da pauta ambiental, como eu passo os valores da família, da religião, da minha fé, o patriotismo que eu passo para ele, é para tentar fazer uma pessoa melhor do que eu consigo ser. Isso é uma realidade e eu vivencio isso. Quem me conhece sabe, né, dos meus trabalhos sociais, da minha atividade de magistério, de professora de direito constitucional, de direito administrativo. Para mim, a pauta do direito ambiental ela tem que andar casada com o desenvolvimento econômico que eu quero, com o desenvolvimento social que eu quero ajudar a construir. Legal, Bibiana. Agradeço aí sua presença. Obrigado por ter aceito o convite de vir aqui no Papo Ambiental. Faz aí um mexendo do programa aí com sua rede também, para trazer mais ambientalistas aqui para o programa, né? Com Vai ser muito certeza. bom receber essas pessoas aqui. E olha, já pedi para o Dantas e quero chamar os meus seguidores, meus amigos do Facebook. O Dantas prometeu que vai começar a divulgar mais essas ações antes delas ocorrerem, né? De coleta, de limpeza em beira de nascente, de plantio de árvore. E pode contar comigo para divulgar e para participar também, Dantas. Legal, bacana. Tamo junto, Bibiana. Obrigado. Valeu. Pessoal, estou me despedindo de vocês, mas só até a próxima terça-feira, né? Às 19h30 aqui nas redes sociais do JNT Web TV. Ricardo, mais uma vez, obrigado aí. Você tem um recadinho? Provavelmente, a partir da semana que vem, o Papo Ambiental deve ocorrer à sexta-feira. Novidade mas no ar. Você vai comentar, até porque nós estamos com a Copa LDA de Futebol Society, nós teremos transmissões a terças, sábados e domingos. Então aí a gente vai redimensionar os horários aí. Você vai abrir o final de semana, meu amigo. Mas isso é provisório, né? Provisório. Então tá bom. Bom, caso mude para sexta-feira, vocês vão ficar sabendo, mas como, né? Com certeza. Me sigam nas redes sociais, não se esqueçam, né? Pessoal, boa noite aí, tudo de bom para vocês, uma ótima semana e é esse o Papo Ambiental. Tchau. Que cidade é essa que, mesmo tão abandonada, consegue arrebatar o coração da gente com tanta magia e beleza? Que cidade é essa que, mesmo recebendo tão pouco, ainda é capaz de nos dar tanto? Que força é essa que resiste ao descaso, lutando bravamente para manter a sua integridade e a sua história? Que gente heróica é essa, que acredita tanto no que espera
que aguenta firme o que vive. Que cidade cheia de sabedoria é essa, que aguarda pacientemente a hora em que seus filhos novamente a tornarão grande e respeitada? Essa é a nossa cidade, essa é Foz do Iguaçu. Chegou a hora de dar de volta a força, o respeito e o carinho que nossa cidade merece. Chegou a hora de cada um de nós defender Foz do Iguaçu. Quando você precisou, nós estávamos lá. Quando cidades precisam se desenvolver, nós estamos lá. Mas quando vocês precisam de mais, nós vamos além, muito além de energia. Conciliamos o máximo de performance com energia, transformando profissionais de alta qualificação técnica em vencedores. E é por você que estamos vencendo. O mundo está em uma constante transformação. O homem evolui, a natureza se recria. Os desafios colocados em nosso caminho definem se vamos superá-los ou não. O tempo não para. E nós também não. Está chegando um novo estilo de fazer comunicação, de estar conectado com o mundo. Um novo conceito de entretenimento, informação e interatividade com você. Agora em todas as redes sociais e com muito mais conteúdo. Com a qualidade de sempre e de um jeito diferente na rede. Fique ligado, um novo tempo chegou. JNT TV, vem com a gente.